Hoje a governança ela é deixada de lado, né, na nossa sigla de ESG por muitas empresas, às vezes. Qual a importância hoje da governança? Qual a importância do G no ESG? Por que o G está ali? Eu costumo, a gente na plataforma Nobis costuma trabalhar numa perspectiva de simplificar para facilitar a assimilação, e a gente usa os três P's, né? Que é o P do planeta, que é do environmental, o P de pessoas, que é do eixo social, e o P da governança, que é o eixo da perenidade dos negócios. Então, quando a gente fala dessa tríade, é como se fosse uma mesa com 3 pernas, e se você superdimensionar uma área e esquecer da outra, você vai ficar capenga, porque em algum ponto dessa transação, desse modelo de operações, você fragiliza uma das áreas. Quando a gente fala de fragilizar a área de governança, a gente está falando da perenidade do negócio. E até porque não do P de profit, que é dos próprios lucros. E quando a gente fala de governança, a gente está falando de 3 coisas também. Que é da governança em si, que é as definições estratégicas do negócio, conselhos de administração ou não, isso para empresas de pequeno e médio porte, porque ESG é para todas as empresas de todos os portes. Esse é um problema que muita gente acha, não, isso aqui é só para quem é das B Corp, né? Não é só para grandes corporações. O ESG, ele é para empresas de todos os portes. Então, a gestão, a governança, ela envolve a gestão não só necessariamente do conselho, mas da boa definição das estratégias, da boa definição de indicadores a serem buscados pelo negócio a partir de mecanismos de ESG super integrados como vetor estratégico. O segundo eixo do G é o eixo do risco. Nós temos vários setores, várias organizações que elas têm muito risco embutido, né? É o risco das operações. Veja aí algumas indústrias. Você precisa ter condição de mitigar riscos, se antecipar a eles. Podem ser riscos do negócio, riscos de informação, riscos ambientais, riscos de toda a natureza. Então, a antecipação deles é fundamental para que você mitigue eles antes mesmo deles aparecerem. Mas se você se antecipa a riscos, você também consegue mapear quais são os riscos que, de repente, são quase inevitáveis num negócio, de modo que você tenha uma programação, um planejamento. No caso deles acontecerem, você ter uma gestão de crise, uma gestão rápida, efetiva desses problemas, né? A mitigação desses acontecimentos, desses eventos. E se mesmo assim você tem situações que não estão aventadas, riscos ambientais, o MEC tem uma série de coisas de riscos ambientais que são previsíveis, mas tem uma porrada de outros que não estão previstos. Os riscos de climáticos, por exemplo, pega aí terremotos, enchentes, estiagens, são todos riscos que precisam ser considerados e que mesmo empresas que não trabalham com produtos ambientais são afetadas diretamente, entende? Então, o risco é a segunda ponta do G. A terceira ponta do G é o compliance. E aí muitas empresas acham que compliance é fazer contratos bem feitos, né? Putz, fazer contrato bem feito é requisito base, né? Para uma empresa. O compliance ele tem a ver também muito mais do que LGPD. LGPD é regra básica de operações.
LGPD, sinto muito, mas não é compliance, é requisito básico do negócio. Compliance tem a ver com relações de confiança que esse negócio consegue estabelecer, tanto com seus funcionários, com os fornecedores, com os clientes, com os governos, com todos os players. Então, veja que essa governança, ela é extremamente necessária para a perenidade dos negócios. Por isso que a gente chama, né, o P de perenidade. Né? Não sei se isso ficou bem compreensível, Bruno. Ficou assim, Cláudia. Hoje muitas empresas elas veem o ESG ainda como um gasto, como um prejuízo. Você acredita então que é a falta de conhecimento da governança que gera isso ou algum outro problema? Eu acho que tem várias coisas, sabe, Bruno? Pelas andanças que a gente tem tido com a plataforma Nobis, junto às empresas, tem de tudo. Tem falta de conhecimento sobre o que é o ESG, tem também essa compreensão muito limitada de que ESG e governança é só para grandes empresas, que isso não vale para os negócios, para outros negócios de outros portes. E tem também esses movimentos assim do não ESG, né? Do tipo, isso é uma moda, é uma coqueluche, né? Que vai, que dá e que passa. E isso atrasa bastante o percurso dessa implementação. De toda maneira, quando uma empresa não tem governança adequada, não tem o G adequado, ela não consegue fazer as outras duas coisas adequadas. Eu diria que tudo começa na governança. Porque se uma empresa tem uma linha, um conselho de administração, um empreendedor, um fundador, um diretor, um C-level, que trabalhe dentro dessa perspectiva de governança que eu apresentei, né, do GRC, que a gente diz, né, que é governança, risco e compliance, se ela não tiver isso, ela não vai se ocupar das pessoas e do planeta de maneira adequada e equilibrada. Ela vai cair em modismos, ela vai fazer greenwashing, ela vai achar que está tudo bem, passar batido, e ela vai se ferrar. Assim, não precisa nem profetizar. É uma questão de tempo. A empresa ela vai sofrer severamente. A gente tem casos de grandes empresas aí que fazem de conta que tem governança e que passaram por escândalos absurdos, né? De repente aparecem com rombos de 40 bi, de 10 bi. Uma empresa dessa, se ela faz isso, se ela não tem compliance nem com isso, se ela não faz governança nem com isso, e a governança da confiança, viu? Você acha que ela vai cuidar das pessoas? E depois do planeta que está em volta dela, ela está se movimentando para essas coisas, né? Então, os mercados vão começar a selecionar. Se Deus quiser, o cliente vai começar a exercer pressão. Porque se o consumidor, a hora que o consumidor disser que entre A e B, eu vou ficar com A porque é mais responsável, porque tem práticas concretas de governança, de ESG como um todo, eu vou ficar com A. E facilitar, eu estou disposto até a pagar um pouco mais por desejar isso, por querer isso das empresas. Então, esse é um movimento que veio para ficar, e ele precisa ser visto, de fato, como vetor estratégico. E começar pela governança faz todo sentido.
Hoje, muitas empresas, que nem você falou, médio porte, pequeno porte, precisam também investir em ESG. E esse primeiro passo vem de que forma? Como que eu posso dar esse empurrãozinho nessas empresas? É aí que tá. Uma empresa que vai começar com ESG, ela precisa pôr isso no planejamento dela, na estratégia dela, que é isso que eu comento. Se ela não põe o ESG na estratégia dela, ela vai fazer coisas dispersas. Por exemplo, vai cair no caô do greenwashing, vai investir. E vai investir uma grana preta para comunicar para Deus e todo mundo que ela é sustentável, que ela é bonitinha, que ela é verdinha, que ela não é... O consumidor vai perceber esse movimento, vai sacar. A empresa, entendeu? Ela investiu errado, investiu da maneira errada. Entendeu? Investiu para comunicar o que não faz, achando que, né, daria conta de fazer isso. É coisa de empresa sem estratégia, é coisa de empresa sem governança. Quando ela vem com essa história de diversidade e inclusão de maneira mal feita, sabe o que é um processo de inclusão, diversidade, equidade, sem processo de avaliação de resultado? Não que é um ponto que eu sempre falo. As estratégias de diversidade, inclusão e equidade, elas não são estratégias de cota. Não é cota, não é de cotas que estamos falando. Estamos falando de mudanças na área de gestão de pessoas que passam a olhar para essa necessidade de não só de representatividade, mas também para todo o potencial de geração de valor que a diversidade tem. E como é que uma empresa consegue produzir valor? Consegue ser mais lucrativa, atraindo pessoas com diversidade, fazendo inclusão de maneira adequada? Que dá resultado, tá provado, tem assim, até as estrelas chuta uma pedra e você tem um caso de empresa que, quando faz de maneira adequada, ela passa a ser até 15% mais rentável do que as demais. Então, são situações pontuais. O que a empresa faz quando ela gasta dinheiro de maneira desarticulada da estratégia? Ela faz essas coisas. Ela faz o sistema de cotas, que não faz gestão, que não faz retenção de bons talentos, que não gera inovação, que não aumenta a produtividade. Ela faz greenwashing, paga com cancelamento, a conta fica bem mais salgada quando você é cancelado pelo público, porque não teve governança, porque não teve boa estratégia para isso. Então, investir em ESG é começar pela estratégia, é começar pela qualificação da estrutura, de uma estrutura que seja capaz de definir rumos para a geração de valor compartilhado em toda a cadeia, né? Perfeito, Cláudia. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista, e nos vemos nos próximos eventos e episódios. Tá ótimo, então. Eu que agradeço o convite, Bruno.